Olá, boa noite, tudo bom? Esse vídeo que eu vou fazer rapidinho não é motivado por alguma pergunta de aluno ou coisa assim, não. O vídeo de hoje foi motivado por uma coisa que eu li agora faz uns 10 minutos, falando de um funcionário de um hospital privado em Minas Gerais que ele foi demitido porque ele estava com uma camisa com os dizeres Ustra Vive. Ustra, U-S-T-R-A, ele é o sobrenome de uma pessoa da qual eu vou falar agora, né? Então, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais meio que validou a demissão desse funcionário. Por quê? Porque ele estava homenageando uma pessoa que é terrível, uma pessoa que é lamentável na história do Brasil. Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um coronel do Exército Brasileiro, atuante principalmente durante o regime militar no Brasil. Ele é de Santa Maria e ele nasceu em 1932. Se eu não me engano, ele faleceu em 2015. Se Deus quiser, Ustra está ardendo no inferno. Por quê? Ustra é conhecido por ter sido o chefe do DOI-CODE de São Paulo na década de 70 até mais ou menos 1974. E que esse local ele era um dos maiores centros de tortura durante a ditadura militar do Brasil. Embora ele tenha negado veementemente a sua participação nas torturas, vários documentos mostram a sua anuência e, inclusive, a sua participação, de certa forma, criativa nas torturas. Entre as torturas criadas pelo nosso digníssimo Carlos Brilhante Ustra estão o eletrochoque, em que os detentos eles eram submetidos a choques em várias partes do corpo, inclusive áreas sensíveis, como órgãos genitais. O pau de arara, que era uma técnica de tortura em que a vítima ela era suspensa pelos membros atados, tanto os braços quanto as pernas, em um cabo, né? Então as pessoas ficavam dias ali, dias. Outra coisa, sessões de espancamento. Esse é o clássico da tortura em âmbito mundial, inclusive. Outra técnica de tortura que Ustra também perpetrou lá no DOI-CODE é a privação do sono, em que os detentos eles eram mantidos acordados por longos períodos através de meios físicos, ou seja, tapas, chutes, ou também meios sonoros, música ensurdecedora, e isso afetava severamente o estado psicológico e também físico da pessoa. Além, claro, daquela tortura psicológica da constante ameaça da execução. Então nós estamos vendo que os crimes da ditadura, principalmente com o advento novamente de um governo de centro-esquerda ao poder, mostra o quê? Mostra uma urgência de que o presidente Lula ele meio que dê meia volta nesse caminho de anuência com os crimes perpetrados pela ditadura. Sim, estou criticando Lula pela sua certa fragilidade em culpabilizar os torturadores e os criminosos militares. Lula está muito suave com eles. Se eu critico Lula, não quer dizer que eu estou falando bem de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um lixo. Bolsonaro é um lixo humano que deveria ter sido preso na época do impeachment da Dilma. Por quê? Porque ele homenageou o Ustra que torturou a ex-presidente do Brasil, né? Porque em épocas atuais em que a polarização meio que embota o raciocínio das pessoas, é preciso falar o óbvio. Quem, de certa forma, critica
o governo Lula não é um entusiasta do Bolsonaro. Isso quer dizer que eu tenho pelo menos bom senso. Bom senso de ver o que é bom e o que é ruim. Não é que nem essa horda bolsominion dos infernos, que eles acham que tudo que aquele infeliz faz interessante. Não é isso. Então, o vídeo de hoje ele é curto e eu espero que vocês tenham curtido e que passem a procurar sobre a memória nojenta de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Joguem isso no Google e vejam com seus próprios olhos que criminoso esse cara era. Tá bom, gente? Boa noite. Muito obrigado.